Hoje eu vim contar como é que eu fiz para desenvolver habilidades que para mim são muito valiosas hoje em dia, no passado, e como fazer a articulação dessas diferentes habilidades, né? Então, grandes habilidades que eu estou considerando aqui são o inglês, a própria comunicação, o tocar violão também para mim pessoalmente foi uma coisa muito importante, mas talvez uma das principais delas seja o próprio aprender a aprender. Eu tô relatando isso porque eu tô fazendo esse exercício de identificar, né, dentro do meu passado, assim, o que que eu tô tendo, o que que eu tive de resultado, até para comunicar aqui também e, enfim, para conectar isso com os meus próximos passos, assim, porque isso é uma coisa muito importante, assim, ainda mais para eu que estou, né, começando a criar conteúdo. O quanto que a minha história, assim, minha trajetória, ela tem influência aqui naquilo que eu vou trazer, né, para vocês. Então, para que vocês me conheçam, é importante que eu mostre de fato um conhecimento relevante, né, aqui, ou então um pouco da personalidade, né, daquilo que eu tô, enfim, tive como vida e tudo isso está muito conectado. E eu tô colocando tudo isso assim com base no curso, né, que eu tô fazendo, nessa aula que eu tive, né, de como criar o seu nicho do Elton Luiz. Eu já falei aqui em outros vídeos também, não sei exatamente quais, mas, enfim, eu tô nessa ideia aqui, eu tô nessa parte assim de aplicar o conhecimento, né, que é uma dos pontos aqui que eu identifiquei. Esse é um vídeo um pouco mais exploratório, assim, mais de relato também, mas com certeza você vai poder tirar bons insights, assim, de como fazer isso, né? Como pegar uma habilidade que você quer desenvolver para atingir determinados resultados e, enfim, como fazer isso de forma mais autônoma, na verdade, como encontrar meios de sociabilizar isso e ser autônomo nesse sentido também, dentro desses exemplos aqui que eu coloquei, né? Então, eu tô meio que mapeando isso, assim, até pra mim poder também ensinar essas coisas que já passaram, né? Não necessariamente eu tô vendo, estando muito agora, mas elas permanecem comigo, né? Então, por exemplo, hoje o inglês é uma coisa muito importante que eu fiz no passado, mas de tempos em tempos eu tô vendo alguma coisa, né? O próprio livro que eu li aqui do Zettelkasten é em inglês, tem muitos produtores que falam sobre conteúdos parecidos com o meu, assim, que são em inglês. Na época eu já sentia muito essa diferença, né? Coisas que eu falo aqui hoje sobre segundo cérebro e tudo, é, até questões de, enfim, de Notion e tudo. Tudo isso eu já tinha visto em outros movimentos da gringa, né? Principalmente os americanos, né? Que são bem voltados para essa parada de produtividade, estudo e tal. Pelo menos aqueles que são aqueles que chegam mais intensamente, claro, porque eu tava aprendendo inglês, né? Tinha aprendido inglês, estava aprendendo, depois comecei também a acompanhar. Mas enfim, dentro desse contexto, primeiro te colocando assim, por que que é importante aprender novas habilidades? Porque isso te dá, eu analisando aqui, né, na minha trajetória, isso te dá acesso a tanto novas habilidades, tanto a outros recursos, né? E essa coisa de, vou aprender uma habilidade para ter uma habilidade. Isso parece um pouco assim, meio que tipo, se manter na teoria, entre aspas, né? Porque, enfim, a habilidade também já implica uma certa desenvolvimento prático e, enfim, até manual às vezes daquilo. Mas muitas coisas a gente precisa empilhar habilidade, assim, né? Eu gostei muito desse conceito, assim, do livro que eu terminei recentemente, que é A Única Coisa. Que ele fala de... traz uma metáfora, na verdade, do dominó. Que os resultados, assim, de sucesso, né? Claro que é o livro de produtividade e tal, tem toda uma questão a partir disso, né? Bem voltada para o sucesso, assim, e até para o mundo do trabalho, assim, né? Às vezes sem refletir tanto nisso, mas até que ele traz algumas coisas interessantes. Mas enfim, dentro dessa perspectiva ele traz que o sucesso ele é empilhado como se fosse um dominó, sabe? Tipo, você vai derrubando dominó por dominó, que ele vai colocar que é a única coisa, tipo assim, a única coisa pro momento é dominar, enfim,
ter aquele resultado específico, né? Que as coisas vão empilhando e vão se escalando, assim. Por isso a ideia de você ter um único foco de resultado ali. Enfim, a ideia é muito mais complexa do que isso, né? Não tem como a gente fazer só uma coisa, mas ter a prioridade é importante. E uma das coisas que ele fala é isso, né? Que você vai empilhando habilidade depois de habilidade até, enfim, você também conseguir atingir resultados atrás de resultados, sabe? Então, dentro desse sentido, e até olhando para minha trajetória, isso faz muita conexão, assim, porque eu até fiz umas setas aqui, né, deixa eu ver se aparece, entre uma coisa e outra, né? Então aqui foi a habilidade de aprender, e aqui foi inglês, porque foi importante eu meio que pensar sobre o aprendizado em si, o meta-aprendizado, né, que o Scott Young vai falar. Inclusive, não é o livro atual que eu tô lendo, mas é o próximo. Eu ia ler esse, mas enfim, eu vou acompanhar uma pessoa em uma outra leitura, chamada A Vida Intelectual. Depois eu posso trazer aqui. É uma perspectiva bem diferente do que eu tô acostumado, né, de educação e tudo. Tem até um viés religioso, assim, de certa forma. Mas enfim, posso tirar bons proveitos a partir disso. Enfim, porque grandes religiosos também foram grandes intelectuais, né? Então isso para mim é interessante. Mas enfim, o que eu estava comentando é justamente essa conexão entre as habilidades. E aí eu vou dar um exemplo bem simples, assim, que para você conseguir ler uma obra complexa, tipo assim, você lê um... Vou dar um exemplo meio, né, da psicologia, mas assim, para você ler Freud, provavelmente você vai ter que ler algumas coisas antes disso, né? Ou então ver alguém que está comentando aquele texto ali de Freud para você entender melhor. Enfim, aí tem outras coisas mais que seguem essa lógica, assim, né? Para você ser um engenheiro, você precisa ter uma boa base matemática, até uma boa base analítica, assim, né? Que não é só literalmente fazer cálculos, mas analisar a situação ali. Enfim, vai ter que conhecer do material que você está tratando, dos fenômenos físicos. Então, é essa coisa assim, de habilidade atrás de habilidade. Não adianta se você é um adolescente, sabe? Enfim, provavelmente você não seja vendo esse vídeo, mas é muito difícil você já começar pela engenharia, sabe? Nessa metáfora aqui. Então, essa coisa de aprender a como aprender é muito importante para conectar todos esses pontos que também vão conectar a resultados, né? Usar esse termo aqui. E, enfim, potencialmente uma melhor saúde de vida, enfim, melhores condições financeiras ou simplesmente um bem-estar pela própria habilidade, sabe? Então, por exemplo, um artista, alguém que eu comentei do violão. Para mim hoje é uma habilidade que ela tem quase um fim em si mesmo, sabe? Tipo, é bom por si mesmo, por ela mesma, sabe? Pelo processo realmente. E isso com certeza tem impactos na minha subjetividade, na minha saúde de forma geral, sabe? Então, o aprendizado para mim ele é bem central nesse sentido para vários aspectos da vida. Enfim, eu acho que é uma das temáticas que eu mais vejo relevância assim dentro da psicologia antes de entrar no curso, né, por todo esse contexto, e depois, enfim, eu vou confirmando coisas a partir disso, assim, né? Uma das mais importantes, talvez não seja a mais importante, até porque a gente é formado por várias camadas, assim, né, de habilidades, interesses, competências, contextos, dificuldades sociais, enfim. Mas para mim, eu tenho muita convicção assim que o aprendizado é muito importante para a vida. Até o próprio conceito de cultura está muito ligado ao aprendizado, né? Apesar de às vezes as pessoas não associarem isso, assim, sabe? Enfim, parece que tipo cultura é simplesmente uma coisa à parte assim e tal, mas tem muito a ver com o aprendizado. Talvez seja o próprio aprendizado, em certa forma, assim. A assimilação cultural é um grande aprendizado que é, digamos assim, que implícito, né? Mas ele tem funções sociais muito relevantes para você acessar direitos e acessar recursos também que, inclusive, garantem a sua sobrevivência. Então, enfim, quando eu vejo o aprendizado de forma mais ampla, eu vejo que ele tem muita função, assim, para diversas áreas da vida e, enfim, para a própria sobrevivência, enfim, de forma geral.
Mas enfim, eu dei muito contexto assim de por que aprender é importante, por que construir novas habilidades é importante. Assim, e esse vídeo, como eu falei, não tem um roteiro específico, eu estou comentando aqui grandes ideias assim, que me ajudaram a entender essas. É porque assim, querendo ou não, quando você entende uma coisa, aquilo pode se tornar uma certa crença, vou colocar assim, em termos bem gerais, ou então uma certa regra, né, a depender da perspectiva que você está adotando assim, mas enfim, uma perspectiva, você adota uma perspectiva que vai ter influência naquilo que você está fazendo, sabe? E eu não vou colocar que é causa, porque, enfim, eu sigo mais uma linha comportamental, assim, né? Tendo muito a essa linha, apesar de ver coisas diversas na psicologia e, enfim, não ter um time, né, definido. Então, na verdade, literalmente, hoje é o caminho que eu tô buscando, assim, né, escolher a minha profundidade, assim, que é um tema para um próximo vídeo, assim, tô mais voltado nessa questão do aprendizado em si, né. Mas enfim, sempre tem uma linha assim de pensamentos e coisas que você acredita que vão estar de alguma forma mediando a forma com que você vai fazer as coisas e o quão motivado você vai estar, sabe? Então, por isso que esse contexto de entender, sabe, qual que é a função do aprendizado, por que aprender é importante, porque talvez esse seja o primeiro passo mais importante, assim, né, que é primeiro entender por que aquilo é importante, sabe, por que aquela habilidade, aquele conhecimento é importante. Para mim, uma das coisas que mais ficou marcado, assim, durante as coisas que eu consegui aprender e ter um fim satisfatório, foi esse elemento, assim, de entender a motivação que aquilo me trazia, assim. Claro que há diversos níveis, então tem coisas aqui que eu aprendi, que eu falei aqui, que eu aprendi com 14 anos, com 15 anos, é completamente diferente. Completamente diferente não, né? Sempre dá uma união, assim, né, da minha persona ao longo dessa história. Mas é bem diferente, assim, e motivação pode ser uma coisa muito ampla e particular ao mesmo tempo, né? Então, as pessoas ganham dinheiro por motivos muito parecidos, mas elas podem gastar isso de forma muito particular. Então, é sempre esse jogo, assim, né? E quando eu digo particular, não digo que é só seu, exclusivo seu, mas que talvez você identifique que seja mais relevante e a partir disso seja particular. Então, por exemplo, quando eu estava, vou usar o próprio exemplo do inglês, assim, que eu acho que é uma habilidade bem relevante. Para mim, está sendo bem relevante. Então, eu comecei assim, quando eu estava mais intensamente estudando inglês foi na época da pandemia, né? Quando eu de fato assim aprendi. Porque eu já estava, enfim, já estava no meio do ensino médio ali, não sabia, né, falar inglês. Tinha muitos conteúdos ali que eu poderia ter acesso em inglês, até da próprio curso que eu fazia, né? Eu fazia eletrônica no Instituto Federal. Acabei saindo também, mas isso é uma outra história que tem a ver também com essa própria confiança assim que o aprendizado também dá. Mas eu via que eu, tipo assim, já tava meio que assim na hora de eu dar uma investida naquilo e eu também tava na pandemia, né? Então tinha muito mais tempo e eu também tava um pouco mal psicologicamente, então aprender alguma coisa seria algo interessante, assim, sabe? Então são uma série de motivações, assim, não é uma coisa pontual, específica, né? Delimitada, assim, sabe? Provavelmente na época eu tava vendo vídeos que tocavam sobre isso, assim, enfim, que naquele momento foi uma motivação. Então isso foi muito importante para definir qual que é o projeto que eu quero seguir, até porque você tem formas diferentes de aprender as coisas, né? Então, e enfoques diferentes dentro de uma mesma habilidade. Então, no meu contexto, eu estava mais preocupado em entender novas coisas em inglês do que falar a primeiro momento. Apesar de entender, para mim, em termos de aprendizado de língua, é parte fundamental. Talvez seja a única coisa no começo para você conseguir falar bem, né? Porque até minha própria fala, ela fluiu muito melhor e muito mais rápida mesmo, porque eu tinha muito repertório, assim, de entendimento. Mas enfim, esse é um próximo ponto, assim, né? De
Enfim, a partir dessa motivação, vou colocar 3 pontos aqui que eu acho que são mais relevantes. Mas enfim, a partir dessa motivação, o segundo ponto assim que eu vejo que é mais importante é entender quais são os recursos e até a particularidade da coisa que você está aprendendo, da habilidade que você está aprendendo, do conhecimento que você está aprendendo. Então, e aí eu vou utilizar um outro exemplo daqui a pouco, mas é a partir dessa motivação, o que você está realmente esperando assim de resultado posterior, ou então do processo ali, né? Tem coisas que você vai aprender por lazer, então a estrutura pode ser muito mais fluida, mais interessante assim para você realmente ter aquilo como um lazer, sabe? É diferente de você aprender uma habilidade mais técnica, instrumental, que provavelmente vai ter uma ligação teórica, intermediária ou prática. Então, identificar quais são os recursos para isso, né? Então, dentro dessa habilidade, assim, o que você tem de livros, o que você tem de pessoas, o que você tem de atividades, de habilidades que você já tem também dentro disso, assim, daí fazer uma reunião disso, uma reunião bem expansiva mesmo, não é? Nesse primeiro momento, nunca foi interessante para mim, tipo, já ir selecionando as coisas, era realmente um momento de expansão, de entender qual que é o contexto em volta daquela habilidade, né? Então, aí eu vou dar um exemplo do violão, que é um exemplo mais diferente assim. Eu não tinha tanta, sei lá, motivação específica para isso. Tipo, eu aprendi bem antes, assim, bem antes do inglês, inclusive. Eu nem lembro, na verdade, quando que eu aprendi violão. Acho que foi no 8º ano, sei lá, nem sei quantos anos eu tinha. Enfim, e minha irmã também tocava. Mas aí, dado momento, eu queria aprender, não lembro exatamente porquê, mas o que, nessa segunda etapa, né, de reunir os materiais, o principal material de consulta que eu tinha era tanto o próprio violão, né, então, tipo assim, eu tinha o violão da minha irmã, então, o recurso, né, recolher o recurso necessário para o aprendizado daquela competência. E o próprio Cifra Club, que foi meu grande aliado, assim, do começo, né. E vou focar nesse terceiro ponto. Tem muitas coisas importantes para falar sobre aprendizado, mas, enfim, vou delimitar a esse aqui para... E eu posso gravar um outro vídeo também. Inclusive, comenta aqui se você quer saber mais sobre como aprender as coisas, né? Que é um pouco diferente da gestão de conhecimento pessoal. Na verdade, é um pouco uma continuidade, né, disso. Mas, enfim, dentro desse aprender violão, tinha o Cifra Club, então eu tinha acesso àquilo, tinha acesso ao próprio recurso. Eu comecei a aprender com coisas menores também, que aí entra o terceiro ponto. Dentro dessa reunião de materiais, referências e tudo, mesmo que isso seja progressivo, não é uma coisa que você vai tipo finalizar, sabe? Mas é assim, qual que é o básico aqui, qual que é o contexto? Porque a partir disso eu sempre tinha comecei a criar, na verdade, né? Nem tudo que eu fazia nessa época era tão sistematizado como eu faço hoje, assim, e que eu consigo analisar porque eu tenho um repertório sobre como aprender, porque é uma temática que eu gosto, né? Como eu falei no começo. Mas dentro desse reunir materiais, uma coisa que você vai perceber é o que é difícil, o que é fácil, sabe? E isso é muito, muito relevante, principalmente para quem está começando, assim. Precisa entender mais ou menos porque você não vai ter domínio, né, sobre aquilo, do que é mais fácil e o que é mais difícil dentro daquela habilidade, ou então até melhor, assim, né, o que é mais fácil e relevante para aquele momento. E você vai conseguir ter uma ampla visão disso quando você tem esses materiais reunidos, né? Então você vai, como eu disse, assim, ter um momento realmente exploratório, é para sair expandindo, vendo alguma coisa ali e tudo mais, não necessariamente praticando nada, assim, sabe? Realmente para entender, ver as coisas, tentar descrever, porque a partir disso você vai ter um repertório básico para entender qual que é o primeiro passo, que é bem importante, né? Então, dentro dessa reunião, identificar qual que é a linha progressiva
básica, assim. Como eu disse, você não vai ter provavelmente o mapa todo, né? Você não vai saber exatamente qual que é o mapa todo. Mas isso é muito importante porque se você começa do ponto certo, a tendência de você tanto ter, vou colocar assim, reforçadores importantes a partir daquilo, né? Recompensas dentro daquele aprendizado, a chance de você se manter progredindo ali no começo é muito maior. E por que que isso é importante? Porque isso já toca na principal um dos principais pontos assim de dificuldade, que é como manter a constância aprendendo alguma coisa. E parte dessa constância, enfim, vai muito desde o começo, assim, né? Entender a motivação já vai te ajudar a ter essa constância. Para mim sempre me ajudou a ter muita consistência, assim, em algumas coisas. Teve muitas coisas que eu abandonei também, sabe? Tipo, é isso, eu sempre gostei de aprender coisas novas e a partir disso deixar coisas no caminho também faz parte, assim, né? Mas, enfim, eu era muito mais novo, tinha muito mais liberdade, assim, sabe? Dentro como criança e como adolescente também, até certo ponto, assim, que as coisas vão ficando mais sérias, enfim, a gente precisa ser um pouco mais específico também. Mas esse ponto de você começar pelo momento certo, assim, né, para aquilo que é relevante e talvez provavelmente mais fácil para você se manter progredindo ali. E isso é um ponto que até o próprio Skinner vai falar no... Enfim, né, até a perspectiva de educação de forma geral, se a gente for analisar. Apesar de, assim, isso às vezes ser mal feito, mas é um pouco da lógica, assim, que o ensino, enfim, dentro da lógica da tecnologia do ensino, do Skinner, um dos pontos que ele fala, assim, como fundamental, que eu estava estudando, né, minha perspectiva aqui de estudante, mas também vi matéria sobre isso, que é sobre a progressão do ensino, né, para o aprendizado. Dentro dessa ideia que você vai ter tanto menos erros, você não precisa errar tanto assim necessariamente para aprender. Enfim, e isso é um ponto que pode ser polêmico, mas precisaria de mais tempo para debater sobre isso, assim, né? Mas para mim o principal ponto é realmente essa constância, assim. Você vai aprendendo de pouquinho em pouquinho ali e vai progredindo ao longo do tempo. E quando você está fazendo isso sozinho, é uma das grandes dificuldades de você ser um aprendiz autônomo, né? Porque é isso, as pessoas aprendem coisas na faculdade, no colégio e tudo. Mas você ter essa visão macro daquilo que você está fazendo faz muita diferença e ao mesmo tempo é complicado, sabe? Ter um professor é muito mais fácil, né? Um bom professor facilita o aprendizado. Esse é a grande chave assim do ensino, né? É você ganhar em termos de motivação e facilidade realmente para aprender, sabe? É isso que eu estou tentando fazer aqui nesse vídeo, né? A partir da minha experiência, daquilo que eu fiz no passado e que eu estudei também, né? Muitas coisas que eu estou falando aqui tem fundamentações por trás, né? Mesmo que aqui no YouTube é uma lógica diferente, né? De referenciar as coisas. Mas, enfim, a partir disso eu estou tentando facilitar para quando você for aprender a sua próxima habilidade. E aí eu já dei 3 dicas assim que são fundamentais para você começar. E é isso. A partir disso, a quarta coisa seria realmente dar o primeiro passo, continuar entendendo qual que é a motivação ali e, enfim, ir de pouco em pouco até você ir progredindo e tudo. E se você tiver dinheiro, condições de ter um professor, de ter um mentor, algo assim, vai te facilitar muito. Eu vou dar um exemplo muito, muito prático e muito concreto na minha vida que mudou tudo, assim, que foi quando eu estava fazendo o Enem. Então, eu tanto contratei uma plataforma de questões assim, e com o dinheiro que eu tinha, que eu estava trabalhando na época também, com a internet, eu contratei enfim, esse dinheiro foi a ajuda aqui, né, dos meus pais. Eu contratei também um programa, né, de mentoria e de curso, né, para como estruturar o Enem, como fazer estratégia de Enem, do Sisu e tudo. E foi muito, muito relevante, né? E se eu for pensar em termos financeiros, né, para meio que fazer essa comparação, enfim, hoje eu faço faculdade federal, sabe? E isso me abriu muitas portas e me economizou uma grana
considerável, né? Não só minha, mas da minha família. Então, porque eu tive também um professor que facilitou dentro desse caminho, né? Então, eu acho que as coisas andam junto, né? Você tem que ser autônomo no seu aprendizado se você quiser fazer isso de forma, enfim, intensa, boa e prazerosa também. Pra mim sempre foi muito disso também. Mas você também pode acompanhar e potencializar isso com a ajuda de um professor, de um mentor, sabe? Mas nem tudo você precisa de ter um mentor, de ter um professor. E isso não exclui, né? Tipo, você ser um aprendiz autônomo não exclui um professor. Na verdade, é como você aproveitar tudo isso melhor para o seu aprendizado. E se você curtiu esse vídeo sobre aprendizado, enfim, acabou que foi um vídeo um pouco mais maior do que eu estava esperando, assim. Mas é porque realmente, assim, eu sempre me debrucei muito sobre essa coisa, porque sempre me ajudou muito, assim, a viver e eu sempre gostei realmente, sabe? Tipo, gostei de aprender uma coisa aleatória, nova e que me desafia, assim, sabe? E apesar de eu gostar, isso também foi um desafio e hoje uma forma de conter esse gostar é a partir da gestão de conhecimento pessoal. E se você tem mais interesse para saber sobre esse tema da gestão de conhecimento pessoal, eu vou te indicar um vídeo aqui, mas comenta aqui, mais importante que isso, comenta aqui o que você achou sobre essas dicas de como aprender qualquer habilidade assim, né? Como começar em qualquer habilidade. Eu acho que sobretudo assim, como começar, né? Não foi sobre técnicas específicas de memorização, de rotina realmente, né? Tudo isso engloba também, mas me diz aqui o que você achou sobre esse vídeo, se isso é relevante para você, se você está aprendendo alguma coisa específica. Enfim, que isso me sinaliza para mim gravar provavelmente mais vídeos sobre isso. E, e até o próximo vídeo.